Olá, meus irmãos, da paz do Senhor, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje, mais uma palavra para vocês. Eu espero muito que vocês leiam e entendam a palavra. Nós vamos falar sobre um tópico importante do que está por vir, do que está acontecendo na verdade já e do que está por vir mais à frente também. Que é sobre os anticristos, no plural, tá? Antes de passar a palavra e antes de passar sobre esse tema aqui e esse tema aqui também, devemos aprender algo que existe o poder de Deus e a astúcia de Satanás. Deus, ele é um único que tem poder. As pessoas falam que também Satanás tem poder. Aí está se igualando a Deus. Ele não tem poder, tá? Quem tem é Deus. Ele é astuto, apenas querendo ser igual a Deus. Mas ele não é. Mas Satanás, ele já tem, né? É como se fala, uma lista de validade, um prazo de validade, ele já tem. E ele já sabe também que tem. Que é quando Jesus vier e derrotar ele. Então, ele já sabe, né, o prazo de validade dele. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos falar sobre os anticristos. E as pessoas, às vezes, vão ler sobre os anticristos e vão falar, nossa, então ele tem poder, porque ele vai estar aparecendo aqui. Preste atenção em algo. Ele não vai aparecer. Nós aprendemos que o quê? Satanás, ela é invejoso, porque ele vê que Jesus Cristo, ele é o único Filho de Deus, ele vê que é o único Cristo que significa ungido, e ele quer se comparar, ele quer ser. Só que ele não é, entende? Então vamos lá, passar por o primeiro tópico, para o segundo tópico, e daí já oramos e iniciaremos a palavra. Ok? Tudo bem? Vamos lá, temos aqui do lado um livro, né, que nós vamos falar sobre, não vamos falar ainda nele hoje, vamos falar sobre a próxima pregação que está aqui nesse caderno, tá? Eu vou ler para vocês ele no final, não o livro todo, mas eu vou ler apenas a capa dele para vocês entenderem qual livro mais ou menos que é. Caso vocês queiram pesquisar sobre ele, pode pesquisar, tá? Um livro bem legal, eu uso ele bastante aqui, tá? Na Bíblia, eu uso ele bastante. E nós vamos falar sobre aqui, que está escrito aqui, que é sobre uma palavra, que é sobre o anticristo também. Ok? Eu fiz um estudo aqui sobre o anticristo, e nós, nesse decorrer aqui, nós fizemos um estudo sobre o anticristo, eu fiz algumas anotações aqui. Aqui também tem alguma palavra que nós vamos falar mais para frente, que eu vou falar a verdade, é muito interessante. E antes, eu vou dar só uma palhinha para vocês, que é a genealogia do princípio. É uma palavra que eu tive dúvida há 2 anos, tá? Eu tive essa dúvida durante 2 anos, tá? Teve 2 anos que eu tive essa dúvida e eu perguntei, né, ao pastor presidente aqui da igreja, né? E ele me tirou essa dúvida, né? Nós fizemos o estudo certinho e ele me tirou essa dúvida. Foi ele que trouxe, né, 2 anos atrás, essa palavra. Ele fez foi, né, estudando ela, eu entendi. E eu fiquei com aquilo na cabeça como, né, que chegou a esse resultado, né? E eu, né, depois de 2 anos, vou você ver, 2 anos com essa dúvida, né? Aqui, ó, guardando a palavra, e eu fui, até o momento, perguntei a ele, e foi tirada, se não me engano, uns 2 dias atrás, né? E eu anotei tudinho, e vim trazer aqui para os irmãos. Hoje? Não é hoje. Que dia? Somente Deus saberá me dizer qual tempo que é, tá? Eu vou falar para vocês uma palavra muito interessante, tá? Uma palavra que é única, tá? O que nós vamos fazer o estudo nessa palavra é único, tá? É único. Somente Deus tem as respostas para isso aqui, somente. E em seguinte também, eu vou estar anotando, tá? Os minutos aqui, porque eu tô gravando aqui, mas aqui aparecem os minutos para mim, de quanto tempo, de quanto o vídeo está indo, de quantos minutos já tem, né? Por exemplo, agora já tem 4 minutos e 14. Né? Dando exemplo para vocês. E eu vou fazer isso daí ainda porque fica mais fácil, né, para colocar os versículos para vocês aqui na tela, tá bom? Então, se você me vê anotando aqui, às vezes eu parando um pouco de falar e anotando, é porque eu vou estar anotando aqui os minutos aqui, para quando a gente chegar no tempo de colocar os versículos, ficar mais fácil e já ir direto lá e fazer, para o vídeo sair mais cedo para vocês, tá bom? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus. Obrigado, Deus. Vamos lá. Como no vídeo anterior, e como sempre, ore conosco.
Senhor Deus, ó Pai, estamos aqui diante da presença do Senhor, Pai. Vamos primeiramente agradecer, Pai, pelas nossas vidas. Obrigado pelo nosso levantar. Obrigado pelo Senhor se manifestar em nossa vida. Deus, muito obrigado. Senhor Deus, agradecemos também até mesmo pelas tribulações e aflições que passamos. Por quê? Porque devido a algumas aflições que passamos, tribulações que passamos, sabemos, né? Ah, esqueci de falar, o galo, tá? Não preocupa não. Vamos continuar. Porque devido a algumas tribulações que passamos, Pai, aflições que passamos, isso nos serve de trabalho, Pai. Por que de trabalho? Porque, Pai, trabalhando para o Senhor, nós teremos com o Senhor uma vida eterna. Ninguém na terra falou que seria fácil. Jesus mesmo nos alertou que não seria fácil, mas, portanto, teria um bom ânimo, todos nós. E muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Devemos estar em meio de muita alegria quando passarmos por diversas provações, porque sabendo que a gente foi testado por nossa fé. Muito obrigado. E que, meus irmãos, Deus abençoe vocês e que vocês entendam. Tá? E amém. Esse galo aqui, ele vai passar cantando umas 4, mais um monte de vezes aqui, tá? Então, assim, não se preocupe com o galo, vamos prestar atenção na palavra e daqui a pouco ele para. Vamos lá, ler. Vamos, então, abre a sua Bíblia aí, como sempre, logo do lado, né? Palavra do outro. Palavra, 1 João 2,18. Qual o tema é? Anticristo. Os anticristos. Aparece na tela, os anticristos. Tá aí para vocês. Ai, Deus. Vamos lá. Filhinhos. Antes que eu me esqueça. Quem escreveu o 1 João? O próprio João. Qual João? João, o apóstolo que viveu com Cristo? Sim. Foi escrito em que ano? Cerca de que ano? Foi cerca de 85 e 100 anos depois de Cristo. Tá bom? Fala assim. Filhinhos, já é a última hora. Ou seja, é a última hora de quê? Você dando um aviso. Já é a última hora. Como ouvistes que vem um anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do santo, e todos têm conhecimento. E todos têm conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis a verdade. Sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Eu quero que vocês aí, antes de continuar, vou deixar uma pergunta na tela para vocês. O que significa ungido? Eu quero a resposta aqui abaixo para nós. Tá? Pode responder. Se errar, não tem problema não. Tá? Nós estamos aqui para consertar vocês? Não estamos também não. Apenas estamos para trazer a verdade, a palavra. Tá? Eu quero que vocês descubram. Se quiser pesquisar, pode pesquisar, não tem problema. Pode pesquisar em qualquer lugar que você quiser pesquisar. Ok? O que significa ungido? Opa, Cristo. Desculpa. Acabei falando a resposta, né? Ungido. Mas isso é algo interessante. O que significa Jesus Cristo? Porque tem um ungido, que é Cristo, mas e o Jesus? O que significa? Tem essa questão. Eu quero que vocês respondam aí pra mim abaixo, tá? Ungido eu já falei, mas vamos ver. Responda aí de novamente, não tem problema não. Aí ele fala que nega Jesus Cristo. Este é o anticristo. O que nega o Pai e o Filho. Então aqui nós já temos uma imensidão que quem é o anticristo? Aquele que nega o Pai e o Filho. E que Jesus é o Cristo, que é o ungido. Nós já falamos, então vamos continuar falando dele novamente, ungido. Né? Acabei dando a resposta, sem querer, mas tudo bem. Então, ou seja, a pessoa que é o anticristo é o quê? Quem é que torna anticristo? É a pessoa que nega o Pai e o Filho. Quem é o Pai e o Filho? Deus e Jesus. Lembra sobre a questão do Pai, Filho e Espírito Santo? Preste atenção no algo que eu vou explicar para vocês depois. Tem a ver com isso.
Vamos lá. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Até o 26, tá? Se você quiser ler o 27, 28 e 29, pode ler, tá? É a questão do Espírito Santo. Muito interessante também. Então vamos começar a ler a partir do 18. Filhinhos, é a última hora. Já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora conhecemos que é a última hora, tá? Vamos então a explicação do versículo de número 18. O versículo número 18 fala assim, anticristo, tá? Só nas cartas de João 2, 18 e 22, e também em João 4, 3, e também em 2 João 7, lemos sobre a questão do anticristo. Eu vou ler João 2, 18 e 22 e João 4, 3, tá? Vamos lá. Em 2 João 2, 18 e 22, diz o 18. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazer essas coisas? Qual é o sinal que ele estava pedindo? O sinal da volta de Cristo. O que aconteceu no sinal da volta de Cristo? Qual sinal seria isso? É o que ele fala. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Este é o sinal da última hora, tá? Aí ele fala, quando pois Jesus ressuscitou, 22, tá? Quando pois Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Aqui nós temos duas interpretações, dois contextos, duas composições? Não, contextos. Que é o seguinte, que Jesus ele falava, tudo que ia acontecer, Jesus falava antes do que ia acontecer. E segundo, os discípulos creram na palavra de Jesus. Quer dizer que eles não acreditaram quando Jesus disse lá, quando estava lá na frente dele? Não, não falamos isso. Falamos? Não falamos. Eles acreditaram, mas depois que Jesus ressuscitou, eles lembraram do que Jesus tinha falado e creram na palavra de Cristo. Então, depois, o que nós devemos ler? Em João 4,3, que fala sobre deixou a Judéia, retirando-se a outra vez para a Galileia. Ou seja, Jesus terminou ali o assunto dele, ele já terminou o assunto dele e partiu para a Galileia, lá em João 4,3, tá? Ou seja, ele passou o capítulo de número 2 e o 3, no caso, né, na Judéia inteira. E depois, lá no capítulo de número 4, né, no versículo de número 3, ele já passa para onde? Para Galileia. Tá? Para Galileia. E somente lá em 2 João 7, vamos falar sobre um anticristo, fala. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador, é o anticristo. Ou seja, nós aprendemos que o anticristo é quem? Aquele que nega o Pai e o Filho, tá? E o Espírito Santo também, tá? Tem pessoas que falam assim, eu ouvi isso muito na escola, tá? Quando eu estudava presencial mesmo, quando eu estudava presencial. Eu ouvi isso muito na escola, que fala que pode negar Deus e pode negar Jesus, mas o Espírito Santo não pode. Vamos entender algo aqui. Eu vou passar para vocês aqui agora. Vamos passar para vocês aqui. Que Deus e Jesus, ele é um só. E o Espírito Santo, quem é? Quem é o Espírito Santo? Jesus ele deixa na palavra de Atos 2 a descida do Espírito Santo. Mas também, antes do Atos 2, ele tem a questão da ascensão de Jesus, que é em João. Tá? Que é em João. Ele diz sobre a ascensão de Jesus. E algo interessante que ele diz sobre a ascensão de Jesus, que depois que Jesus está subindo, elevando ao céu, ele deixa uma questão que é outro consolador. Ele deixa um outro consolador. Diz lá em Atos 2, quem é o outro consolador? O Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Já se perguntou? Quem é o Espírito Santo? E também outra pergunta que às vezes você fica interessado em saber. Quantos dias, vamos lá, quantos dias demorou para acontecer a descida do Espírito Santo?
Muitas pessoas acham que são 5 anos. Eu mesmo achava que era 5 anos. Depois eu fiz o estudo novamente sobre essa palavra, que eu fui encaixar, que eu fui saber, que eu fui ter a correção, que não foi 5 anos. Foi 50 dias. Por que 50 dias? A palavra lá diz em Atos 2 que ele fala sobre os dias de Pentecostes. O dia de Pentecostes, para quem não sabe, é tipo uma Páscoa, tá? Ela é acontecida durante 49 dias, arredondando 50. Então, ou seja, a descida do Espírito Santo aconteceu durante 49 dias, né? Pode ser 50 no total, se quiser arredondar, pode ser 50, com cerca de 180 pessoas, né? Que estavam lá juntas, né? Ao termo, não estavam juntas lá. Ou seja, durante 50 dias, a descida do Espírito Santo aconteceu. E então a pergunta principal, quem é o Espírito Santo? Vamos responder aqui, tá? No versículo de número 20. Mas por enquanto, vamos continuar lendo. Então, ou seja, ele diz para nós aqui em 2 João 7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo. Muitos enganadores têm saído pelo mundo. Sabe quando a pessoa ela não acredita já em Deus, não acredita em Jesus, não acredita que Ele veio, não acredita que Ele morreu por nós. E ele sai ainda para o mundo dizendo assim, não, você crê em Deus? Eu creio. Por que eu não vou crer em Deus? Ué, você crê em Deus, aí a pessoa te começa a contar, a pessoa que não crê em Deus, começa a acreditar somente nela mesma, ela começa a contar a história por que você não deve acreditar mais em Deus. A pessoa acabou te convencendo. Ou seja, enganadores, enganarão muitos, tá? Há muitos enganadores falando que ali são das sinagogas, mas não são. A palavra mesmo nos fala, Apocalipse, Mateus fala muito sobre essa questão, que muitas pessoas, né, falam isso, na verdade, nem falam para fazer isso, né? Ou seja, fala que ali tem tudo, mas na verdade não tem, não estou reclamando nada, não estou falando de ninguém. Falam que tem que ter a correção, mas ela comete, né, o que a pessoa, vamos dizer, vamos dar um exemplo, fariseus. Quem eram os fariseus? Fariseus nós já explicamos isso no vídeo passado, se eu não me engano. Os fariseus, ele era a pessoa que, né, seguia a lei. Conforme estava escrito na lei, ele seguia. E o que o fariseu fazia? Ele corrigia as pessoas por suas condutas, mas praticam aquilo que corrigiu. Por exemplo, se a pessoa rouba e o fariseu corrige, o fariseu corrigiu a pessoa que cometeu vamos dizer, o crime. Mas o fariseu também comete isso. Como nós aprendemos sobre isso? Isso aí nós aprendemos com a questão de que os fariseus, né, ao ponto, eles achavam que era o dono da razão, só que no momento não era. Paulo, mesmo, ele era um fariseu. Quem era Paulo? Paulo era um homem fariseu, um homem intérprete, né, da lei, da Bíblia, não da Bíblia, né, porque a Bíblia não existe naquele tempo, mas intérprete da lei, né, a Bíblia, no caso é Jesus, né, um intérprete ali, ó, um fariseu, ele cometia aquilo. A palavra dos fariseus falava para não matar, para não, né, roubar. Paulo, ao ponto, não roubava, mas matava, né? Ele esteve junto ao julgamento de Estevão, né? Que ele fala que foi um, né, dos que não atirou a pedra, mas os incentivadores que para atirar a pedra em Estevão, tá? O qual fez parte lá em Atos 5, tá? Desculpa, em Atos 2, sobre a descida do Espírito Santo, tá? Ou seja, o que nós aprendemos? Que às vezes pessoas corrigem você da forma que você está. Não é da forma que você está. Mas os fariseus, no caso que eu quero falar, acabam cometendo isso. Né? As pessoas que às vezes falam para você, assim, querem enganar você a forma de Cristo, a pessoa está tentando te levar para um caminho pior, um caminho mau. Enganadores. A palavra aqui nos fala. Muitos enganadores têm saído pelo mundo pregando o quê? Pregando o quê? O que eles estão pregando? Um engano. Os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Ou seja, as pessoas não estão confessando Cristo vindo em carne. Não estão. As pessoas estão pregando um Cristo reencarnado. O que é isso, reencarnado? O que as pessoas estão pregando isso? Por quê? Cristo ele não reencarnou, ele ressuscitou. E hoje ele mora lá no céu. E vai voltar para nos buscar. Assim é um enganador, é um anticristo. Ou seja, anticristos em plural, há mais de um anticristo. E o que é um anticristo? O anticristo é de um daqueles que simulam e se opõem a Cristo.
Ou seja, eles querem se opor a Cristo, mas não são. Em 2 Tessalonicenses 2, entendemos sobre isso. 2 Tessalonicenses 2 é muito grande, tá? Ele é tipo um texto grande, imenso. Se nós formos ler sobre ele, nós vamos demorar. Então, eu apenas anotei o título, e você, se quiser ler, você pode ir lá ler. Mas o título fala sobre a vinda do Senhor, a revelação da apostasia e o homem da iniquidade. Apenas isso. Tudo bem? Tá chegando no 20, hein? Que nós vamos explicar por que, né, o Espírito Santo. Eles saíram do nosso meio, 19, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teria permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Vamos ler? Nota-se a clara distinção entre a igreja visível, crentes e não crentes juntos. Em Mateus 13:30 diz sobre isso. Mateus 13:30 fala sobre a parábola do joio. Já estudaram sobre ela? Fala assim: deixai-os crescer juntos até a colheita. Direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimados, mas o trigo recolhei ou no meu celeiro. É o seguinte, deixa eu explicar para vocês algo. O que aconteceu na parábola do joio e o trigo? A parábola do joio e o trigo tá assim. O fazendeiro plantou trigo, né, numa fazenda imensa que ele tinha. A parábola mesmo fala em Mateus 13:30, ele fala sobre isso. Sobre a questão disso, né? Ele tinha uma fazenda, começou a plantar trigo e veio as pessoas, né? Mas, né? Na Bíblia mesmo está escrito outras formas. Mas veio outras pessoas más e plantou o joio, que é uma praga, chamada de praga. E então plantou juntamente ali com o trigo. E o que os ceifeiros falaram, né? Falaram: o que o Senhor quer que nós façamos? Arrancar tudo, o trigo, tudo, para perder a colheita? No caso, a intenção dos que jogaram o joio lá era essa. Só que o ceifeiro acabou sendo, né, devemos ser sábio, e disse: não, deixa ele crescer juntamente com o trigo. Aí na hora da colheita nós separamos o joio do trigo. Aonde nós falamos sobre isso, o joio do trigo. Aqui no caso ele está falando sobre crentes e não crentes. Em Mateus 13:30 ele fala sobre a separação do crente e não crente. O trigo é onde é usado para fazer tudo que há de bom com massa. Farinha, bolo, farinha e as outras sensações, pão. Então, muitas coisas com trigo para fazer. E sobre o joio é para quê? Para ser lançado fora. Ou seja, vai amarrar e vai ser jogado fora ao fogo para ser queimado. Aí, ou seja, é a invisível, salvos eternamente, né? Ou seja, os crentes são salvos eternamente. Tá bom? Vamos ler aqui então a questão do 20. O 20 é agora que chegou a questão do Espírito Santo. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. Aí aqui, vamos lá, vamos entrar em questão do Consolador, o outro Consolador. Jesus ele deixou o outro Consolador quando ele subiu, né? Ele deixou quem? O Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Já se perguntou? Presta atenção, Espírito Santo. Separa essa palavra. Vou separar para vocês. Espírito Santo. Separa agora ela. Separou certinho? Espírito Santo. O Santo, vamos lá. Aqui fala que é o Espírito que vem do Santo. Quem é Santo? Jesus? Deus. O Espírito vem de quem? De Jesus ou de Deus? Espírito Santo. O Espírito que vem de Deus. Então, aquela questão que você ouvia que pode negar, ou seja, pode negar Jesus, pode negar Deus, mas o Espírito Santo não, isso, retirar do seu vocabulário, tá? Retirar do seu dicionário aí. Você pode negar, então você pode negar. Pode negar ninguém, pô. A palavra aqui mesmo fala, portanto, o que negar o Filho e o Pai, eles serão o quê? Consolados? Não. Não serão consolados. Será permanecido, será feito anticristo. Será chamado de anticristo, porque está negando o Pai e o Filho. Então, a questão de negar Deus, negar Filho, ou seja, negar o Pai, que é Deus, negar o Filho, que é Jesus, negar o Espírito Santo, que é os dois num só, tira isso. Os três são um só. Tem aquele negócio da trindade, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A trindade, ela é um só, que é Deus, tá?
Eu vou ler para vocês aqui. Fala, unção. Refere-se não ao ato, batismo, mas ao Espírito que vem do Santo. Porque unção, o batismo também é uma unção, tá? Se você quiser que nós façamos um estudo sobre o batismo, nós podemos fazer sobre o estudo sobre o batismo, né? Uma pregação sobre o batismo. Eu mesmo já tive um estudo sobre o batismo, tá? Quando eu fui batizado. Antes mesmo de ser batizado, a gente tem um estudo sobre a questão do batismo, como funciona, como certinho, tá? E é muito interessante, tá bom? A questão do batismo. Mas o que ele quer falar aqui não é unção do batismo, do ato, né? Do batismo, mas sim ao Espírito que vem do Santo, que quer dizer Deus, né? Ou seja, Deus. Em Hebreus 3:3 diz, né? Ou Cristo, né? Em João 6, eu acho que é Jó 6:69, tá? Em Jó 6:69 diz, tá? Eu não tenho anotado ele aqui, tá? Porque essa aqui eu queria falar para vocês aqui pessoalmente, nessas linhas aqui. Entenderam, irmãos? Acabou a palavra? Não acabou, não. Vamos lá. 21, correto. Não vos escrevi porque não sabais a verdade. Antes, porque sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Ou seja, João estava falando, eu escrevi essa carta para vocês, não é porque vocês vão traduzir a verdade em palavra, porque a palavra é a verdade. Eu não escrevi a palavra para vocês, não é porque vocês não conhecem, né, a palavra. Não é por causa disso não. E sim porque você conhece a verdade. Porque por causa que você conhece a verdade não mente, tá? Então, ou seja, o que ele quer passar é o seguinte, por você conhecer a verdade, ele está falando que a palavra, a verdade, vai nos trazer o quê? O anticristo. E por falar, vamos dizer, para você não falar que não fui avisado disso não, você está sendo avisado aqui agora. A palavra, desde o momento de João, ou seja, 100 anos, né? No caso foi um total de 2.100 anos atrás, se não me engano. 2.100 anos atrás, ou 2.085 anos atrás, a palavra já está falando que virá um anticristo. E você não pode fingir que não sabe, porque a palavra está dizendo. Eu estou falando para você porque você conhece. Então, se você se desviar sozinho, você se desviou com as suas próprias mãos, conhecendo a verdade. Não quer dizer que a verdade te levou para mau caminho porque você não conhece. Não, e sim porque você conhece e está se arriscando a sair. Vamos lá, 22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega Jesus é o Cristo? Eu já respondi, né, o que é o Cristo, o que significa Cristo, mas eu quero a resposta do que significa Jesus. Existe uma explicação para isso? Existe sim, tá? Existe sim, porque eu mesmo já pesquisei, tá? Então, eu mesmo sei sobre isso. Então é bem interessante, tá bom? Acabou que eu não fiz anotações, mas tá tudo bem. Acabei que a palavra foi tão grande aqui que eu nem fiz anotação. Mas tá tudo bem, né? A gente tem que falar a palavra sem interrupções mesmo. Vamos lá. Ou seja, aí ele fala, este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Irmão, não negue, né, Deus e Jesus. Aí o Espírito Santo, não negue os dois, porque sabemos que o Espírito Santo ele vem de Deus, vem de Cristo. Então não negue, tá? Por mais da tribulação que passamos, você viu que na oração Deus falou para nós falarmos sobre obrigado pelas aflições, porque nós somos muito provados, sabemos que somos provados, mas agradecemos porque cada dia de provação devemos ser limpos. É como uma palavra que nós dissemos sobre lá em Apocalipse, se não me engano é a igreja de Laodiceia, quando o ouro é provado do fogo. Ele fala que devemos comprar de mim ouro líquido, ouro puro, porque quando a gente compra, no caso, nós somos o ouro e somos provados no fogo, saímos limpos. E sim, com a palavra no coração. Vamos lá. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Deus nos fez uma promessa. E você acha que Deus ele não cumpre? Você acha que Deus ele vai descumprir a promessa que ele fez? Preste atenção no algo. Deus ele não descumpre nada. Quem descumpre é nós. Me fala uma palavra aí que... Então fala uma promessa aí que Deus ele não descumpriu, que ele está cumprindo até hoje. Quer que eu falo mesmo? Vamos então voltar no começo da Bíblia. No começo lá do mundo. Lá, não Adão e Eva, mas sim de Noé. Noé, ele entrou na arca com 8 pessoas, a sua família, seus 3 filhos, suas 3 noras e a sua mulher. Um total de 8. Contabilizando 8 pessoas dentro da arca. E, ou seja, para salvar o mundo inteiro, apenas os 8 foram salvos. Depois que terminou isso tudo, né?
de 40 dias e 40 noites, depois de 150 dias, a água foi, ou seja, secou, né? A água secou. E nesse tempo aí que a água secou, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que Noé fez uma aliança com Deus, que Deus não ia destruir mais a terra. E Deus não destruiu, ele está cumprindo até hoje. Que apenas quem ia destruir era o próprio ser humano, e está destruindo até hoje. Tá? Irmãos, às vezes pode dar um corte aqui por causa do tempo, né? Do tempo que está tendo aqui. Mas não se preocupe não, né? De qualquer maneira vai ter, tá? Essa palavra aqui. E então ele fala, 26 ele fala, isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Tá? Isso que acabou de ser dito aqui é a questão do que as pessoas, né, querem enganar, procuram enganar muitas pessoas. Aqui fala no 26 que a profecia de Paulo se cumpre 40 anos depois. Cumpre em 40 anos. Ou seja, em 40 anos se cumpre. Né? O que Paulo disse se cumpre aqui. Que muitos estão procurando enganar a nós. Ok? Irmãos, essa é a palavra. Eu quero agradecer bastante aqui pela oportunidade de estar falando, tá? A palavra de Deus. E esse livro aqui, eu não sei o nome, vai ser o livro que é Quem é Quem da Bíblia Sagrada. E eu mostrei esse livro aqui para os pessoal que vem aqui, que é História de todas as personagens da Bíblia, tá? Quem é quem na Bíblia Sagrada. Eu vou usar ele na próxima pregação, não é no próximo vídeo, tá? Porque no próximo vídeo estou planejando fazer outras coisas. Deus está planejando fazer outra coisa que ele mandou a gente fazer, tá? Então, ou seja, eu vou usar esse livro aqui na genealogia do princípio, tá bom? E, irmãos, né, finalizou aí, começou a finalizar aí. Mas é o seguinte, continuando, ele foi editado por, esse nome aqui é meio difícil de falar, confesso mesmo. Vai estar na tela aí, ó. Se não me engano é Paul Gardner. Tá, fala bonito. Paul Gardner, ou Paul Gardner. Tá na tela aí para vocês, esse homem que editou o livro, ele é, né, da vida acadêmica, né, foi editado pela vida acadêmica, né, então, ou seja, é um livro muito interessante, muito bom, tá, explica muito, tem os nomes em hebraico, os significados em hebraico. Quiser fazer uma pesquisa no YouTube sobre esse livro, né, pode pesquisar, livro muito bom. Eu vou estar trazendo ele aqui na genealogia do princípio, tá? Vou estar trazendo ele aqui para vocês, porque alguns nomes vai ser citados dele, tá? Vai ser bem citados dele. Eu quero que os irmãos, então, entendam a palavra, entendam tudo, tá? Que Deus ele quer passar para vocês. Eu vou ver se eu consigo, né, ler pelo menos uma partezinha para vocês, ver aqui sobre a questão de alguns, né? Aqui tem vários nomes, né? Ou seja, tem vários nomes aqui de todos os personagens da Bíblia, tá? Tem Aara, né? Ou seja, Ararel, Asbai, Abá, tem Abá, é o nome. Aba, no caso, Aba. Em hebraico significa pai, nome aplicado a Deus em 3 textos do Novo Testamento. Em Marcos 14:36, em Romanos 8:15, Gálatas 4:6, veja Deus, Pai. Então, ou seja, ele está só falando aqui para vocês, tá? E eu vou trazer alguns nomes aqui, através desse livro, tá? Muito bom ele. Então, meus irmãos, vamos agradecer? Agradeço pela oportunidade de falar a palavra. O tempo cortou, mas não tem problema, né? Não tem problema não, cortou aí. Mas mesmo assim eu agradeço, né? A palavra de Deus. Mais um trabalho cumprido, né? Eu aprendi algo. Não é trabalho quando a gente faz aquilo que gosta. E eu gosto disso daqui. Disso daqui é o quê? Eu gosto da palavra. Eu gosto de ler, né? Você não falou que não gosta só de ler a Bíblia, por que você leu outro livro? Esse livro aqui ele não conta a história, ele conta quem foi os personagens da Bíblia. Ele dá uma ajuda para o leitor. Tá? Ele dá uma ajuda para o leitor. Esse livro aqui ele é considerado os melhores livros assim, para a gente estudar sobre quem é quem da Bíblia, tá? Só que para nós estudarmos, temos que ler a Bíblia, ok? Tá bom? É um livro de estudo, tá? De estudo para teologia. Ele é usado para teologia. Como você conseguiu ele? Pastor da igreja nossa, o presidente da igreja nossa, ele deu esse livro aqui para nós usarmos. Assim como a outra Bíblia,
que nós temos aqui, que não é a Bíblia Shed, mas aquela Bíblia que eu usava para ler as 7 cartas do Apocalipse. Quem lembra, é só quem é antiga aí um pouco no canal aí, lembra. Que era uma Bíblia grande que nós tínhamos aqui, que era grandona. Ela é do meu pai. Na verdade, já era de todos, né? Só que ele deu para o meu pai, ensinamos os irmãos aqui. Né? E eu li nela também durante um bom tempo, se não me engano, um bom tempo. Muito bom tempo mesmo. E depois Deus me abençoou com essa Bíblia aqui, que é a Bíblia Shed, que é a mesma Bíblia da Vida Nova, né? Que é a antiga, que é a que nós temos aqui, que é grandona. Essa daqui é só que, vamos dizer, em formato pequeno, né? Mas é a mesma coisa. Mesma fala, mesmo diálogo. Tudo bem, irmãos? Então, irmãos, no próximo vídeo, quarta-feira, vamos ver se vamos sair um louvor aí. Durante essa semana, se não me engano, acho que nós vamos gravar um vídeo com um participante aqui, que nós já falamos que já queremos trazer. Nós estamos querendo gravar um vídeo com ele. Conversamos com ele aqui, ele falou que quer participar, ele falou, não, sexta-feira eu acho que dá pra gente gravar um vídeo aqui. Então eu vou fazer o seguinte, sexta-feira eu acho que não vai ter vídeo nenhum, eu vou postar ele no sábado. A gente grava sexta e posta ele no sábado, que fica mais interessante, muito melhor pra vocês. Aí eu gravo hoje, né, que é terça-feira pra vocês, é terça, pra mim é segunda. Quarta-feira também tem e quinta-feira também vai ter, tá? Quarta-feira às vezes não tem, aí vai postar às vezes só sexta, só quinta no caso, porque nós temos culto online aqui, tá? Na quarta-feira, no caso, o culto online, assim mais ou menos, e dá. Às vezes temos alguma reunião, então fica mais à noite. E eu uso esse aparelho aqui para estar utilizando sobre a reunião. Então, às vezes, quarta-feira à noite não vai dar para sair. Mas dá para gravar quarta-feira e postamos logo na quinta, ok? Então, sábado vai ter um vídeo saindo com ele, tá? Nós vamos ver. É concreto? Vamos ver se ele vai dar certo aqui. Mas está tudo decidido para nós gravarmos com ele, tá bom? E nós vamos fazer aquela apresentação normal, tá? Apresentar quem é ele, porque né, ele já apareceu aqui em alguns vídeos, mas apenas já chegar gravando assim, né? Muito, acho que meio errado um pouco. Eu acho, né? Mas ele vai estar aparecendo aqui porque ele faz parte, né? Daqui conosco. Ele faz parte do louvor também aqui conosco. Ele não aparece muito porque, vamos dizer, ele é o único adulto aqui, é o único que trabalha também, né? Eu falo do nosso meio do grupo aqui, que tem eu, o Cauã e o Gabriel, ele é o único maior que trabalha. Claro, tem meus pais, que ele é o que... Meus pais é o que organiza, né? Meu pai, ele é o que permite sair o vídeo ou não. Então, assim, ele faz parte do louvor. Então, ele faz parte juntamente conosco aqui. Eu quero trazer ele aqui, porque ele faz parte, né? E daqui a uns tempos eu vou trazer meus pais. Estou prometendo isso faz praticamente quase um ano, né? No caso, um ano não, porque 31 de maio vai fazer um ano, né? Que a gente tem o canal. Estou muito feliz por isso aí. E meus pais vão aparecer aqui sim. Eu conversei com eles vão aparecer sim, tá? Para falar a palavra, para louvar um louvor, juntamente conosco. Tudo bem? Meus irmãos, a paz do Senhor que esteja com todos vós, a paz esteja com todos vocês. Que Deus abençoe e ilumine o caminho de todos vocês. Que vocês não venham sair da presença de Deus e lembre-se da palavra que foi dita hoje. Não negue Deus e Jesus. E o Espírito Santo, o que tem falando sobre ele? Não negue também. Ah, mas aí você falou sobre 3. Se você entendeu a palavra, você entende que o Espírito vem do Santo, que é Deus e Cristo. Então você já entende sobre isso. Agora, se você não entendeu, você pode voltar o vídeo novamente. Ah, mas eu não entendi de novo. Pergunte. Vamos explicar de uma forma possível que você entenda. Ah, mas não estou entendendo. Então converse com Deus. Primeiramente, vai até Deus e converse com Ele. Depois você vem aqui, porque primeiramente é Deus. Tá? Primeiramente é Deus. Devemos aprender isso. Que Deus ele é o único de tudo que devemos ir ao primeiro lugar. Você acha que essa palavra que foi dita sem eu ler? Você acha que essa palavra foi dita aqui por eu mesmo? Bruno vai lá ler o já diz? Não. Conhecimento algum eu tenho sobre isso. Na verdade, assim, conhecimento algum eu tinha, né? Hoje eu tenho, porque Deus me deu o conhecimento. E é somente para Ele. Glória para Ele. Amém? Meus irmãos, eu agradeço a oportunidade. Que Deus esteja com todos vocês. E que no próximo vídeo nós venhamos estar juntos novamente. Tudo bem? Paz do Senhor a todos. Dorme com Deus. A paz. Amém. Tchau, irmãos.